Olá a todos que nos acompanham pelas redes do Metrópolis. Eu sou Isadora Teixeira e hoje recebo aqui pelo Metrópolis Entrevista o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele, que está na vida pública há mais de 20 anos, já foi vereador de Natal, deputado federal por diversas vezes e atualmente chefia uma das pastas mais importantes do governo federal e é um dos homens de confiança do presidente da República, Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado, Isadora. Estou à sua disposição e dos ouvintes, telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ministro, o senhor já integrou os quadros do PSB e PSDB. Recentemente se filiou ao Partido Liberal junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o filho dele, Flávio Bolsonaro. Eu não tenho como começar essa entrevista perguntando de outro assunto senão esse. Então eu questiono ao senhor, como é que o senhor avalia essa união bolsonarista com o PL e o que é que podemos esperar desse casamento, que é como o presidente chama o ato de filiação? Bom, primeiro é importante colocar que o Partido Liberal é um partido que tem um programa voltado justamente para a livre iniciativa, né? Para o empreendedorismo, né? Para a defesa do direito da propriedade, de valores ligados à família. Então, é um partido que se adequa à questão ideológica do presidente da República e a minha também. Então, nós estamos entrando num partido que já tem diretórios constituídos em todo o território nacional, um partido que tem um quadro vigoroso de deputados federais e de senadores da República, e um partido que, recepcionando o presidente, certamente vai receber, a partir da janela que vai se abrir em março do próximo ano, um número significativo de deputados federais e vai nos preparar para as eleições do próximo ano. É um passo essencial para quem pretende disputar a eleição no próximo ano, estar afiliado a um partido político. E o presidente o faz depois de muita maturação, de muita conversa, para escolher o melhor local que ele deixe mais confortável, né, nas eleições próximas de 2022. O senhor já é pré-candidato ao Senado pelo seu estado, Rio Grande do Norte. Esse estado que também é o de origem do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Hoje, no discurso antes da filiação, o presidente disse que espera que o senhor e o ministro Fábio encontrem um bom termo a respeito das eleições do ano que vem, porque o ministro Fábio também teria desejos semelhantes semelhantes ao do senhor. E é isso que eu pergunto, o senhor e o ministro Fábio Faria já tiveram essa conversa? Olha, primeiro é claro que o ministro Fábio tem todas as condições, né, de aspirar a esse ou qualquer outro cargo, já que ele é brasileiro nato e tem a capacidade de se colocar como um candidato, né? O que não vai acontecer, espero que isso não ocorra, é que dois ministros do presidente disputem o mesmo cargo. Isso não é racional. E foi nesse sentido que o presidente faz essa admoestação, né, essa orientação, né, que foi feita publicamente hoje. A nossa pré-candidatura, ela só existe por orientação do presidente da República, né? Eu faço parte de um grupo político e é evidente que o nosso projeto é um projeto que primeiro leva em consideração o projeto maior, que é a continuidade das reformas e das mudanças que estão ocorrendo no país, da modernização dos marcos regulatórios e dessa mudança de comportamento na política que o presidente lidera. Então, se for importante para este projeto, nossa candidatura vai acontecer. Se não for, ela não vai acontecer. E ninguém é candidato de si mesmo, né? Para ser candidato, você precisa, primeiro, representar um grupo político, um segmento da sociedade, e depois conseguir ter afinidade com a sociedade que você pretende representar. Então, são passos que precisam ser dados até o dia da convenção partidária. Por enquanto, o que existe é uma pré-candidatura que foi conversada com o presidente da República. Entendi. Ministro, ainda existe muita indefinição no Rio Grande do Norte a respeito de qual será o nome que representará o grupo bolsonarista na oposição à atual governadora do estado, Fátima Bezerra, que é do PT. A disputa pelo governo também integra pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, também integra esse projeto bolsonarista?
As eleições são casadas, né? Elas não podem ser dissociadas de presidente da República e deputado estadual. Nós temos hoje no governo do Estado do Rio Grande do Norte a ex-senadora Fátima Bezerra, que é nossa opositora historicamente. Né? Eu faço, no caso, oposição a ela desde que me entendo no processo político, desde os idos dos anos 90. Né? Não por nenhuma questão pessoal, por uma questão de visão de país. Né? Eu considero que ela tem equívocos na sua visão, respeitável, mas, na minha opinião, equivocada. Né? Eu defendo o direito da propriedade, eu defendo o livre-arbítrio e a democracia dos meios de comunicação. Eu defendo a não intervenção do Estado em uma série de atividades que considero que a iniciativa privada faz com melhor qualidade. Eu defendo que as entidades elas possam ser apoiadas pelo poder público, mas não necessariamente conduzidas ou manietadas. Né? Então, são visões que necessariamente o próprio processo político se encarrega de deixar eviscerado público para que a população possa fazer seu juízo de valor. Há um grupo expressivo de políticos locais, de forças políticas, de entidades de classe, de sociedade civil organizada, que acredita que há necessidade de se ter um projeto diferente para o governo do Estado. Agora, isso também é um processo de construção. Eu acredito que agora, até o final do mês de março, nós temos essa definição e tenhamos uma chapa para governador e para o Senado da República, além das candidaturas proporcionais, que poderão ou deverão dar o respaldo para a candidatura majoritária do presidente Bolsonaro, ou na sua integralidade, eu falo da chapa local, ou com parte dela, que tenhamos um palanque onde haja espaço para o presidente Bolsonaro. Ministro, mudando um pouquinho de assunto agora, há algumas semanas o Ministério do Desenvolvimento Regional encabeçou a iniciativa Jornada das Águas, que com uma série de entrega de obras e anúncio de investimentos, principalmente no Nordeste do país, incluindo obras relacionadas à transposição do Rio São Francisco. Qual foi o saldo dessa jornada e quantas pessoas são beneficiadas por esses projetos entregues? Doutora, uma coisa importante de ser dita, antes de responder a sua pergunta, mas como um preâmbulo dela, é que nós temos ações no nosso país que podem ser consideradas e devem ser consideradas como ações do Estado, não de um governo de ocasião, né, que circunstancialmente esteja presidindo o país, ou o Estado, ou o município. E a transposição do São Francisco é uma delas. Essa obra começa a ser discutida no Brasil nos idos de 1850, né, quando Dom Pedro II ainda era o imperador do país. E as secas episódicas vêm se sucedendo desde então. Então, quando você fala de segurança hídrica, você fala de emancipar uma região, de libertar essa região, de dar as ferramentas, de dar os instrumentos para que as pessoas que moram no semiárido do Nordeste tenham a capacidade de prover, com o seu próprio esforço, o sustento das suas famílias. E mais, geram o desenvolvimento, diminui a mortalidade infantil, geram emprego, a renda, a oportunidade. Então, são projetos estruturantes que pertencem ao Estado brasileiro. Agora, nós vivemos num mundo de narrativas. Então, historicamente, tem se dito, nos últimos 10 anos, que os governos pretéritos do PT executaram mais de 90% dessa obra. Não é verdade. Né? Veja, por exemplo, o Eixo Norte. São dois eixos, o leste e o norte. Quando nós chegamos no Ministério, agora, em 2020, nós tínhamos as águas do São Francisco no Eixo Norte, ainda no estado doador, que é o estado de Pernambuco, águas captadas em Cabrobó, no Rio São Francisco, que deveriam ser canalizadas para o Ceará, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, ainda estavam em Pernambuco. Então foi nesse governo que as águas chegaram no Ceará, foi nesse governo que as águas voltaram a Paraíba, e vai ser nesse governo que as águas vão chegar no Rio Grande do Norte agora no mês de janeiro. Então nós fizemos um trabalho não só de dar continuidade a uma obra que pertence ao Estado brasileiro, mas de repaginar essa obra, porque há uma série de projetos que foram feitos de forma inadequada e que estavam gerando prejuízo à sociedade. Canais que estavam com vazamento,
válvulas que estavam com defeito, estações de bombeamento com dificuldade de fazer o seu trabalho, barragens que estavam com seus núcleos comprometidos. Então, houve todo um processo de retrabalho para que a obra não sofresse solução de continuidade, além da extensão da obra propriamente dita. Aliado a este processo, nós estamos falando aí de uma espinha dorsal de 480 quilômetros quadrados aproximadamente de extensão. Nós temos o que denominamos de canais acessórios. Então, não adianta você ter água passando em frente à sua casa se ela não tiver como chegar na tua residência. Então, mais 1.500 quilômetros de canais acessórios, de aquedutos, né, de dutos, de canais de transposição, de túneis, de bombas de ressalto. Então, uma série de obras de engenharia foram feitas de forma acessória. Nós participamos, por exemplo, nessa Jornada das Águas, da entrega do Canal do Agreste. O Canal do Agreste é um canal de 73 quilômetros de extensão, que só esse canal, aliado à adutora que está sendo construída, vai permitir que mais de 2 milhões de pernambucanos tenham acesso à água tratada. Uma única obra. Ministros, recentemente o senhor entregou junto ao presidente Bolsonaro a última etapa do eixo norte da transposição. Vocês inauguraram essa etapa e agora eu pergunto para o senhor, já é possível dizer que a transposição do Rio São Francisco foi concluída ou ainda faltam algumas obras acessórias? E se sim, quando que elas devem ser finalizadas? A última obra física da transposição foi concluída em meados do ano passado. Foi um canal entre Engenheiro Avidos e Caiçara, de 8 quilômetros de extensão. O que resta agora para que a água chegue até o último estado do Nordeste setentrional, que por acaso é o Rio Grande do Norte, que é o meu estado, né? É o desassoreamento do rio Piranhas-Açu, a partir da barragem Engenheiro Avidos, que fica em Cajazeiras, na Paraíba. De lá ela vai até São Gonçalo, que é um grande reservatório que fica no meio do caminho, e de São Gonçalo, pelo leito do rio Piranhas-Açu, chegará até o município de Jardim de Piranhas, e de lá até Oiticica, em Jucurutu. Então, esse processo é todo por gravidade. Então, todas as obras físicas de bombas de ressalto, de canais, né, de túneis, né, todas as barragens necessárias para a transposição foram concluídas em meados do ano passado. Agora, as águas vão chegar no Rio Grande do Norte no final do mês de janeiro. Ministro, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem preparado nos últimos dias o novo marco hídrico. No Brasil, infelizmente, mais de 35 milhões de pessoas ainda sofrem com a falta d'água regular. Essa é uma mazela que, somada à fome, assola e principalmente as regiões mais pobres do país. Eu gostaria de saber de que forma o marco hídrico, que está sendo preparado para ser enviado ao Senado, vai ajudar a combater esse problema no país. Já no Congresso, né? Isso. A transposição ela teve seu término de obra física em novembro, meados de outubro desse ano de 2021. E para nós foi um marco histórico, né? A partir daí, nós estamos casando duas legislações. A primeira é o marco do saneamento, que foi aprovado há pouco mais de um ano. O marco do saneamento já permitiu, Isadora, que nós aumentássemos os investimentos no tratamento da água e do esgoto no país, nessa busca da universalização, em 10 vezes em um ano. Então, 10 vezes maior o volume de investimentos, o que nos permite ter muito otimismo de que a meta que ambicioso o sarrafo foi estabelecido possa ser alcançada. Ou seja, universalizar o tratamento de esgoto para 90% da população brasileira. Hoje a gente tem 100 milhões de pessoas sem esgoto no país. E para 99% da população brasileira, o tratamento da água. Como você colocou com muita propriedade, 35 milhões não têm água tratada. O marco hídrico vai modernizar essa legislação, vai permitir que a iniciativa privada, exemplo do que está fazendo o tratamento da água e do esgoto, possa se associar ao poder público nesse esforço de inversão de capital, de mobilização de recursos para alcançarmos essa tão sonhada segurança hídrica. Imagine a transposição de bacias hidrográficas do Tocantins, do Araguaia, com Parnaíba, com São Francisco, dando segurança hídrica a uma enorme região. Só que é uma obra de engenharia que precisa ter uma justificativa do ponto de vista social, ambiental e econômico, né? Porque
você não vai poder despender os esforços e os recursos necessários se você não tiver essas justificativas dentro dos projetos que serão eventualmente apresentados. Por isso, o marco hídrico vai modernizar a questão da utilização da outorga, ou seja, da propriedade da água, né? De quem vai dispor da água. Hoje a outorga ela é concedida mediante solicitação aos usuários privados e públicos que as utilizam mediante determinadas condições. Então você vai democratizar esse instrumento e permitir, por exemplo, que o transporte, que a abdução, que o tratamento, que o reuso, que as ações que são empreendidas ou geradas a partir da mudança dos cursos de água possam remunerar o investidor, para tornar atrativo esse tipo de investimento que interessa ao Estado brasileiro. Tá? Então, o marco hídrico, que nós tivemos a oportunidade de irmos no ano passado aos Estados Unidos da América para conhecer a sua governança na área de águas. Estivemos esse ano há pouco tempo na Europa, principalmente na Espanha, em Portugal e na Holanda. Essa experiência está sendo colocada e customizada nessa legislação, adaptada à nossa realidade, para que nós tenhamos esse instrumento que vai, além de dar segurança jurídica e previsibilidade, vai dar as condições de atratividade para que o empreendedor individual, o empreendedor coletivo, mas principalmente o privado, possa se associar ao poder público nesse esforço de darmos segurança hídrica ao conjunto da sociedade brasileira. O Brasil hoje tem 12% da reserva de água doce do mundo, 12.000%. E nós temos mais de 80 mil quilômetros de rios antropizados, poluídos, de uma forma ou de outra, principalmente pelo esgoto doméstico. Então, todo o esforço que está sendo feito é para permitir que a recuperação dessas bacias hidrográficas aconteça não apenas com fundos públicos, dada a nossa restrição fiscal, mas também com o capital privado, que pode ser atraído a fazer essa ação, desde a questão de melhorar a imagem da sua empresa junto ao seu consumidor final, até a possibilidade de compensar multas ambientais e fazer conversões, tá? E a emissão de crédito de carbono. Então, há todo um arcabouço envolvido nesse processo para trazer a iniciativa privada junto conosco nesse esforço coletivo de preservar o nosso bem mais importante, as águas brasileiras. Ministro, como o senhor falou bem, o nosso bem mais importante é a água, né? Como é que o Estado vai fiscalizar esse trabalho da iniciativa privada para que não haja nenhum desvio relacionado ao contrato, ao que está previsto ali no acordo? Existe uma hierarquia do uso das águas, né? Então, primeiro descedentar a sede humana, depois animais, depois energia elétrica, depois indústria e por aí vai. Irrigação. Existe uma agência, que é a Agência Nacional das Águas, cujos membros da sua diretoria têm mandatos que descasam, inclusive, do mandato do presidente da República, né? Para impedir que haja manipulação política ou a gestão política do processo. Então, são técnicos escolhidos pelo Poder Executivo, mas submetidos ao crivo do Congresso, e a partir daí eles têm, como uma das missões mais importantes, fazer a fiscalização e a regulação da utilização dos recursos hídricos no país, tanto na área do saneamento, como na área da disponibilidade das outorgas hidrológicas das mais variadas. E quando é que o projeto de lei do marco hídrico vai ser enviado ao Congresso? Por mim ontem, né? Mas vamos imaginar que nos próximos 10 ou 15 dias a gente deve mandar. Nós queremos mandar ainda esse ano. O projeto já foi largamente discutido internamente, né? Já passou pelo crivo de uma série de órgãos do governo federal que precisam opinar a respeito, né? E nós aguardamos aí os últimos tratativos, os últimos ajustes. Esperamos esse ano ainda enviar ao Congresso e vai um projeto de lei. Nós esperamos que haja uma comissão especial que se debruce sobre o tema, dada a sua importância, a gente consiga discutir e votar no primeiro semestre do próximo ano. Ministro, recentemente o Congresso aprovou regulamentação das chamadas emendas de relator, que a oposição tem chamado de emendas do orçamento secreto. Tudo isso aconteceu após uma decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, de bloquear aí o pagamento relacionados a essas emendas. A gente sabe que o Ministério do Desenvolvimento Regional é um dos que mais recebem
as emendas de relator. Gostaria de saber qual que é a opinião do senhor a respeito dessa regulamentação e se elas afetam de alguma forma o Ministério. Olha, nesse caso, nos cabe cumprir a lei, né? O Ministério ele executa o orçamento como veio do Legislativo. Aliás, me permita fazer um parêntese. A gente tem assistido, tem ouvido, tem lido muita coisa a respeito de orçamento nos últimos meses e me parece aquela situação do leite derramado. A hora de se discutir o orçamento é agora. Nós vamos elaborar o orçamento para o próximo ano. Em todas as democracias do mundo, a peça parlamentar mais importante é o orçamento. Porque é no orçamento onde estão definidos ou definidas as prioridades, né, em relação ao país no ano subsequente. Então é essa hora da sociedade civil interagir com os parlamentares, já que vivemos numa sociedade que é uma democracia representativa, para fazer valer a opinião da sociedade, da população. Então, hoje o que a gente está discutindo é a forma de aplicação do orçamento que foi votado no ano passado. E me parece que as pessoas que estão reclamando ou votaram favoráveis ou se omitiram. Então, a hora de discutir, votar, se posicionar, colocar a sua opinião, marcar o seu ponto de vista, deixar claro de que forma eles entendem que o orçamento tem que ser aplicado, é agora. O orçamento vai ser votado até o dia 16 de dezembro. Então, eu até peço aos órgãos de comunicação que prestem atenção na votação do orçamento, a sociedade também, porque depois é aplicar o orçamento. Ao MDR cabe aplicar o orçamento, de acordo com o regramento que foi definido na lei. Eu não posso descumprir a lei, né? Eu não posso fazer nada além do que diz a lei. E a lei definia que o RP9, que é o resultado primário número 9, era definido pelo relator do orçamento, que nos indicava, e se nós tivéssemos orçamento disponível, se nós tivéssemos os programas atendidos, né, nós fazíamos o enquadramento da proposta e a subsequente liquidação através do empenho. Então, nós vamos aguardar agora, porque mesmo havendo uma votação por parte do Parlamento da resolução, ela precisa ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal, já que há uma medida da ministra Rosa Weber, né, que suspende liminarmente a aplicação dos recursos, para saber se a ação do Parlamento atende os requisitos que a ministra, porventura, acha que sejam necessários, né, para a execução orçamentária. Então, nós estamos agora aguardando a decisão judicial. Por enquanto, nós estamos seguindo a determinação da ministra que suspendeu a execução do RP9. Vamos aguardar. Espero que aconteça o mais rápido possível, porque... Tem quantos milhões parados? Nós temos alguns bilhões. Eu acho que no nosso ministério, em torno de 3 bilhões, 2,7 bilhões de reais. E se nós não executarmos o recurso, esse recurso vai ser esterilizado. Né? Significa que ele não vai ser utilizado, ele volta para o Tesouro e, via de regra, gasta em abater dívida. Então, nós vamos deixar de atender os municípios, né, a manutenção de saúde, a infraestrutura, e vamos abater dívida. Ministro, para finalizar... Finalizou, não? Aquela última pergunta. Para finalizar, o senhor deve deixar o Ministério do Desenvolvimento Regional no máximo em abril, já que deve concorrer nas eleições de 2022. O que nós podemos esperar desses últimos meses do senhor à frente do MDR? Bom, eu estou agora acelerando o processo de entregas das realizações que fizemos, né? Amanhã estarei viajando para Paraíba, para Ceará e para o Rio Grande do Norte. Na próxima semana eu estarei viajando para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Província de São Paulo e Mato Grosso. Na semana subsequente eu deverei ir para Bahia, né, para a semana também. A Bahia, enfim, nós estamos agora visitando os estados, entregando obras, entregando as ações que nós trabalhamos durante esses 2 anos e meio, finalizando as ações que foram empreendidas e esperando deixar um legado para aquele que vier depois de nós. Já tem um substituto previsto? Aí é o presidente, né? O presidente é quem vai designar uma pessoa que certamente vai dar continuidade ao que nós estamos fazendo, pelo menos até o final de 2022.
Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite e por nos conceder esta entrevista para o Metrópolis. Então, obrigado a vocês, adoro a Metrópole pela oportunidade e aqueles que nos acompanharam até agora. Tenho a certeza que nós estamos aqui para servir ao Brasil, ao contrário do que acontecia anteriormente. Vamos lá, tem muito Brasil pela frente. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima.